Bem-vindo todos para mais uma aula de aerodinâmica. Hoje vamos começar a falar do tema de camada limite. Especificamente, vamos fazer uma breve revisão nesse primeiro vídeo e nos próximos tratar de camada limite com transição e camada limite utilizada para o cálculo do arrasto parasita de uma aeronave. E por fim, te mostrar uma técnica baseada mais em parâmetros empíricos em que se calcula e se estima o arrasto parasita de uma asa de uma fuselagem a partir de uma equivalência a uma camada limite e um fator de forma. Camada limite, ela foi um conceito introduzido e trabalhado muito e se popularizou muito por causa das soluções de Prandtl, em que mostra que o escoamento pode ser separado em duas regiões, uma região externa a essa camada que fica próxima à superfície, e essa região externa ela é basicamente invícita e, em muitos casos, ainda um escoamento pode ser aproximado para o escoamento potencial. Então, não existe predominância ou efeitos significativos das tensões cisalhantes, das tensões viscosas. Uma outra região de um escoamento, ela ocorre próximo à parede em uma região que é uma região fina, aonde a intensidade das forças e das tensões viscosas ela é significativa e não pode ser negligenciada. Essa região ela é chamada de camada limite. Uma análise de ordem de grandeza dos parâmetros da equação de Navier-Stokes permite chegar a uma solução que ela pode ser apresentada da seguinte forma. Em que essa primeira equação é uma simplificação da equação de Navier-Stokes para a quantidade de movimento na direção x. Enquanto que esta é a segunda equação da equação de movimento na direção vertical, na direção y, que é simplificada e chega-se à conclusão de que a pressão ela não varia ao longo da espessura, ao longo da vertical da camada limite, enquanto que a variação das propriedades ao longo da camada limite, elas vão ter uma influência tanto da viscosidade, representada pelo termo de derivada segunda, quanto do gradiente de pressão. Então, fazendo aqui a representação geométrica do problema, nós consideramos aqui em azul uma placa plana, lembrando que na parede dessa placa ocorre a condição de não escorregamento do escoamento. Temos aqui o escoamento livre uniforme que incide sobre essa placa e essa placa tem ângulo de ataque zero, ou seja, a placa ela está alinhada com o escoamento. E surge uma região que define essa região, dentro dessa região é a camada limite e fora dessa região é o escoamento livre. Existe uma primeira parcela desse escoamento da camada limite que é chamado de laminar. Existe uma região que é chamada de transição. E depois da transição tem uma outra região denominada de turbulenta. Lembrando que a camada limite laminar, sendo a primeira porção, ela é caracterizada por uma camada limite com escoamento muito bem previsível e comportado, por assim dizer, em que nós temos poucas perturbações do escoamento que nós temos na camada limite e não temos oscilações temporais dessas propriedades, ou seja, não existe flutuação da velocidade nem da densidade. Na região de transição é uma região que ocorre o surgimento e o crescimento dessas perturbações e flutuações até que surge e isso domina todo o escoamento e nós temos aí, portanto, depois o escoamento turbulento. E aí sim, esse é caracterizado por uma propriedade, por um valor média no tempo das propriedades, de uma flutuação constante e estocástica, ou seja, nós não conseguimos trabalhar de forma determinística sobre esse problema. E aí, o perfil, a variação da velocidade na vertical se modifica para um valor médio mais uma flutuação. A tensão cisalhante na parede fica dependente dessas flutuações, que basicamente são devido à presença de microvórtices que ocorrem dentro da camada limite e se deslocam dentro dessa camada. Nós vamos abordar primeiramente a região laminar, vamos falar como tratar sobre a região turbulenta aqui, e a região de transição nós não vamos trabalhar.
Quando falamos do caso laminar, nós falamos da solução clássica de Prandtl, mas antes de apresentar ela, vamos comentar aqui sobre uma adimensionalização das equações que pode ser adotado, em que nós dividimos o comprimento por um valor característico, a velocidade vai ser normalizada pela velocidade de escoamento livre e a pressão pelo dobro da pressão dinâmica do escoamento livre. Então, se aplicamos essas adimensionalizações e manipulamos a equação anterior, a equação diferencial de Navier-Stokes simplificada para o caso da camada limite, nós podemos obter a equação dentro da camada limite pela seguinte forma. Então, com esses parâmetros aqui, nós podemos chegar ao resultado que a nossa equação de Navier-Stokes para a camada limite é dado pelo seguinte. Um fator importante dessa adimensionalização que aplicamos na equação de Navier-Stokes é observar que a solução da equação independe do número de Reynolds, ou seja, uma conclusão que nos permite é adotar uma solução para a variação dessa componente de velocidade U ao longo da nossa camada limite, ela vai ser algo dependente meramente do nosso gradiente de pressão, não depende do número de Reynolds. Tá? Então, lembrando que aqui estamos falando do caso laminar. Dessa forma, ainda se nós observarmos o comportamento da camada limite na parede, na região horizontal, aonde nós temos que a velocidade vertical e horizontal são nulas, é a seguinte. Então, a derivada segunda da velocidade horizontal, da componente horizontal ao longo da variável y, depende diretamente do gradiente de pressão. Isso nos permite esboçar esse perfil de velocidades da camada limite da seguinte forma. Em azul, nós temos o caso quando o gradiente de pressão ele é igual a zero. Em vermelho, nós temos o caso em que esse gradiente de pressão ele é maior do que zero, ou seja, um gradiente adverso, a pressão está desacelerando o escoamento. E em laranja, nós temos o caso do gradiente de pressão favorável, menor do que zero, ou seja, o gradiente de pressão está acelerando, empurrando o escoamento em direção ao seu movimento. Então, essa condição, quando o gradiente de pressão é maior do que zero, que é o caso adverso, ele facilita o descolamento da camada limite, que é quando a camada limite ela para de acompanhar a superfície e aí o escoamento ele se distancia dessa superfície. Enquanto que o gradiente de pressão favorável dificulta o que é chamado de descolamento da camada limite, ou seja, a camada limite ela tende a se manter sempre próxima à parede. A solução de Blasius ela vem da aplicação de uma normalização das equações e de uma adimensionalização, baseado inclusive em algumas teorias anteriores, alguns estudos anteriores. Mas o importante é que na solução de Blasius a gente obtém já a forma que a camada limite vai ter. A solução de Blasius ela define uma função f de eta, em que a derivada dessa função é a adimensionalização da nossa componente horizontal da velocidade, e o valor de eta, essa variável ao longo da vertical, ela é a normalização da variável y a partir da posição x e de um Reynolds baseado nessa posição x, ou seja, Reynolds é igual a ρ 0 x sobre a viscosidade. Para a solução dessa equação, temos que definir condições de contorno, onde a derivada dessa função no infinito, o valor dessa função no infinito, a velocidade quando estamos fora da camada limite, ela tem que ser igual a 1, então o limite quando eta tende a infinito,
Também aplicamos o limite de quando eta tende a infinito da derivada segunda, em que essa derivada segunda tem que ser zero. Tem a condição de que a velocidade na parede é zero, portanto, a derivada da f na parede também tem que ser zero. A solução dessa equação nos permite, então, obter o perfil de escoamento para a camada limite laminar a partir da solução de Blasius, em que nós temos um perfil de velocidade que é praticamente linear próximo à parede, e depois tem uma variação assintótica para 1. Essa posição aqui adotada, ela é quando a velocidade se usa sobre o zero, ele é igual a 0,99, ou seja, a diferença entre o escoamento livre e o escoamento da camada limite é menor do que 1%. Adota-se que está fora da camada limite. Vamos agora lembrar algumas definições que são importantes para o desenvolvimento das teorias que vamos utilizar nessa disciplina. Então, vamos falar das espessuras da camada limite. Então, a primeira delas é chamada de espessura de perturbação. Espessura de perturbação chamada pela variável delta minúsculo, pela letra grega delta minúsculo. E a espessura de perturbação, ela diz que o valor da velocidade, quando estivermos nesse valor de delta, dividido pela velocidade de escoamento livre, é maior ou igual a 0,99, né? Ou seja, a velocidade da componente horizontal dentro da camada limite é pelo menos 99% da velocidade do escoamento livre. Então, considera-se aqui que já estaríamos na região assintótica desse perfil de velocidades. No caso da solução de Blasius, o valor de eta para isso dá aproximadamente 5, né? 4,990 e alguma coisa. A chamada espessura de deslocamento tem relação com uma medida de diferença de fluxo de fluido, ou seja, de vazão mássica, do que seria a camada limite e o escoamento livre. Ou seja, na mesma altura, o escoamento livre tem um fluxo de massa e a camada limite tem um déficit, tem um fluxo menor. A diferença dos dois pode ser representado por uma altura de escoamento que, com velocidade de escoamento livre, possui o mesmo valor do déficit. Então, fazendo um desenho aqui para exemplificar, se nós pegarmos toda esta região aqui, é a vazão que nós temos de escoamento da camada limite, ou seja, a multiplicação da velocidade pela área, que é normal à componente horizontal. Se nós pegarmos a área do retângulo, que é definido aqui, nós temos a vazão do fluxo livre na mesma espessura, na mesma área. Então, aqui nós temos essa vazão de fluido do escoamento livre, que o escoamento livre teria na mesma espessura. E em vermelho aqui, eu vou desenhar qual que é a espessura, que é a diferença, né? A área que dá a diferença da vazão, ou seja, esta área pintada aqui em vermelho, essa última pintada, ela representa a diferença, o déficit de fluxo de massa, de vazão da camada limite em comparação com o escoamento livre, com o escoamento uniforme. Então, essa diferença, essa área, ela pode ser calculada pela seguinte expressão. E esse déficit, ele vai ser representado por uma altura, que vai ser chamado de delta estrela, a espessura de deslocamento, com a velocidade do escoamento livre. Obviamente, se a gente organiza essa equação, a gente chega que essa espessura, ela é dada pela inverso aqui da velocidade do escoamento livre, a integral em toda a camada limite de u zero menos a velocidade em função de y. E, por fim, a definição da espessura de quantidade de movimento, dada pela letra grega θ, que representa a diferença da quantidade de movimento do perfil de velocidades uniforme para o perfil de velocidade da camada limite. Então, é a mesma coisa que a gente fez para a vazão, no caso da espessura de deslocamento, aplicamos para a espessura de quantidade de movimento. Ao se fazer, então, a diferença e manipulando as equações, a gente obtém que essa espessura θ, ela pode ser calculada pela seguinte equação.
Em que aqui nós temos então um produto, né, da velocidade pela velocidade do escoamento livre e a velocidade ao quadrado para o cálculo da quantidade de movimento, né, dessa vazão de quantidade de movimento que nós temos nessa superfície representada pela vertical numa determinada posição da placa plana. E por fim, vamos falar da equação integral da camada limite, relembrar os conceitos básicos. Então, a equação integral da camada limite, ela sai da aplicação de um volume de controle em um pedaço da camada limite. Então, vamos representar aqui graficamente, em alguma determinada posição da placa plana, delimitada aqui a camada limite por essa região vermelha, essa linha vermelha é o crescimento da camada limite ao longo do eixo X. E vamos pegar uma região vertical aqui, delimitar acompanhando o volume de controle todo esse limite da camada e a parede. Sendo que nós vamos ter as propriedades do escoamento definidas antes e depois desse volume de controle. Então, nós temos a região de entrada e de saída. E a região que segue a linha vermelha, ela não é uma linha de corrente. Portanto, tem vazão de massa de fluido naquela região. Ou seja, temos quantidade de movimento, temos massa passando pela fronteira superior, mas não temos na fronteira inferior. Na fronteira inferior nós temos tensão cisalhante na parede. Então, ao aplicar a lei de conservação da quantidade de movimento e a lei da conservação da massa, né, podemos então manipular as equações e chegar numa equação que representa a nossa variação de quantidade de movimento dentro desse volume de controle, numa região aqui infinitesimal, em um certo comprimento dx, considerando também a tensão cisalhante na parede. E a equação da camada limite, depois de simplificada, ela é representada pela derivada da espessura θ ao longo de x, mais o parâmetro h, mais 2 dividido por 2, multiplicamos pela razão da espessura com a pressão dinâmica, multiplicamos pela derivada da pressão dinâmica em x, isso daqui em relação com a tensão cisalhante na parede, 2 vezes a pressão dinâmica. Nesse caso aqui o H, que é um fator de forma, ele está representado, ele é dado por delta estrela sobre θ. Isso depende do perfil da camada limite. Enquanto que o Q é a pressão dinâmica fora da camada limite, logo fora, ou seja, nesse caso aqui, é importante ressaltar que o zero pode sim ser uma função da coordenada x, ou seja, a velocidade fora da camada limite pode variar e por causa disso a pressão dinâmica fora da camada limite ela vai variar e a pressão dinâmica se relaciona com a velocidade a partir da equação de Bernoulli. Então adota-se que fora da camada limite o escoamento ele é irrotacional invícito, portanto a relação entre pressão e velocidade é dada pela equação de Bernoulli. E para trabalhar essa equação, né, é necessário então saber qual que é a forma, o perfil de velocidades da camada limite e com isso definir qual que é o valor de θ, qual que é o valor do delta estrela ou do H, né, para cada perfil de velocidades. E no caso dessa disciplina, que só vamos trabalhar com a solução laminar de Blasius e no turbulento nós vamos trabalhar com o perfil de velocidades elevado a 1/7, nós podemos então deixar definido aqui que no caso de Blasius, se aplicarmos as integrais das espessuras, nós temos que o delta estrela ele é dado por 0,344 da espessura delta, o θ ele é dado por 0,133 de delta, o H ele será dado por 2,59 e também se a gente fizer uma análise da tensão cisalhante na parede, nós chegamos à conclusão que o coeficiente de fricção, que é dado por 0,664 dividido pelo Reynolds X, que é aquele Reynolds numa determinada posição da camada limite. Para finalizar a introdução, nós vamos falar do perfil de velocidades turbulento e definir esses parâmetros aqui para o caso turbulento também.
O perfil de velocidades turbulento adotado vai ser a velocidade horizontal sobre a velocidade de escoamento livre, é dada por y sobre delta, daqui elevado a 1/7. E a tensão cisalhante na parede ela vai ser modelada pela seguinte relação. No caso dessa camada limite, o valor de θ é dado por 7/72 do valor de delta. Com esses valores, a gente já consegue trabalhar vários problemas de camada limite. Então, por hoje, neste vídeo era isso. Agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima.